Então, pessoal, tranquilinho? Como é que estão aí? Vamos lá então para a nossa aula 2 do SESC para Enem Física 2019, ok? Lembrando só, pode postar por gentileza, professor Matheus Weber Vargas, Instagram, @mwvfísica, se puderem, sigam lá, vai ter informações, vai ter livezinhas no portal, no Instagram. Também no YouTube, sigam o SESC para Enem, vai ter divulgação de algumas aulas liberadas para vocês, algumas dicas, algumas informações. Também sigam no Instagram o SESC, que se torna interessante, algumas informações, alguns benefícios que vocês poderão ter também. E não esqueçam, volta para cá, dúvidas que tiverem, entrem em contato com a gente, via rede social, via plataforma, enfim, entrem em contato com a gente. Então, a aula de hoje, nosso foco vai ser finalizar ou lembrar a ideia de grandezas físicas, referente à nossa aula número 1. Definições básicas para cinemática, decomposição vetorial, vetores resultantes, começar a parte e análise de referencial, corpo de referência, repouso, movimento, trajetória, ponto material e corpo extenso. Essa é a nossa ideia para esta aula. Show? Então, começando. Primeiro, tipos de grandezas físicas. O que é uma grandeza física? Grandezas físicas são todas aquelas informações que podem ser medidas e comparadas com uma unidade padrão, com uma medida padrão. Por exemplo, o metro. 1 quilômetro é uma grandeza física, porque ele pode ser medido e comparado com uma unidade padrão, o metro. 60 Hz, que é a frequência da nossa rede elétrica. 60 Hz ele pode ser medido e comparado com a unidade padrão, o Hertz. Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e possui uma unidade. Isso também é importante, ter unidade. Tá? E dentro das grandezas físicas nós temos dois tipos. Nós vamos ter as grandezas escalares, grandeza escalar, e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são grandezas, são medições que elas ficam completamente compreendidas com apenas duas informações, que é o seu valor numérico ou o seu módulo. Quando eu falo módulo, eu falo em valor numérico, e a sua unidade. Isso é uma grandeza escalar. Mas quais seriam os exemplos de grandeza escalar, Matheus? Como assim só dizer o número e a unidade já basta? Temperatura. Quando eu falo que a temperatura, e aqui no sul o pessoal anda fazendo uma sequência, essa época de gravação aqui agora, início de ano, assim, ó, a temperatura é algo absurdo. É 37 e 38 graus, 35 e 36 graus, mas com sensação térmica de 45, 43, porque a sensação térmica ela também depende de outros fatores. Velocidade do vento, umidade do ar, enfim, outros fatores. Então, a temperatura, ela é uma informação que, temperatura, somente colocando o valor numérico e a sua unidade, já basta. Eu já compreendo que eu estou falando em temperatura e não tem nenhuma outra informação a mais que eu consiga trazer para ela. Matheus, mas tu falou lá na primeira aula que a unidade fundamental é o Kelvin para a temperatura e agora tu colocou graus Celsius. Ok. Na parte de ciências, na parte científica, na parte de pesquisa, a unidade fundamental ela é o Kelvin. A unidade é Kelvin. Mas existem 3 escalas, que nós veremos mais adiante no curso, que são utilizadas, que é o Kelvin, análise científica, graus Celsius, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil, e existem outros países que também utilizam, e existem graus Fahrenheit, que é mais comum nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Ok? Então, certamente quem já foi viajar para os Estados Unidos ou já assistiu algum filme, nota que a escala fornecida nos termômetros ela é diferente da que nós utilizamos. Ok? Então, vou manter isso. Sendo 40 graus Celsius ou sendo 317 Kelvin, ainda assim, valor numérico, unidade.
valor numérico, unidade. A temperatura já fica completamente caracterizada pelo valor e pela unidade. Uma outra grandeza que acaba também ficando caracterizada completamente pelo valor e pela unidade é o tempo. Então, por exemplo, agora são 10 horas do nosso dia. Ah, mas tu tem que dizer da manhã. Não, não precisa dizer da manhã. Estou dizendo 10 horas já basta. Porque se for à noite, seriam 22 horas. Então temos que tomar esse cuidado. Numa linguagem científica, nosso dia tem 24 horas, pessoal. Nós não vamos colocar 10 horas da noite. Agora, se alguma questão pedir para converter, então, calcula normalmente o horário e depois converte para amanhã ou para tarde. Tá? Então, tomar esse cuidado. O tempo também é uma grandeza escalar. A unidade, o valor numérico e a unidade já é o suficiente. Diferente das vetoriais. Mas o que é que as vetoriais podem trazer de diferente? As grandezas vetoriais vão trazer o módulo, a unidade, mas possuem mais duas informações que são importantes: direção e sentido. Isso é importante. E um exemplo bem clássico para isso é a velocidade. Bem atrelado ao nosso dia a dia. A velocidade. Eu posso dizer que um veículo está a 60 km por hora. Mas está indo para onde? Para onde é que ele vai? Ele pode estar a 60 km por hora indo para frente, ou de ré, indo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para onde? Notem que para a temperatura e para o tempo eu não consigo dizer isso. Eu não posso dizer 10 horas para frente. Não tem lógica dizer isso. Para as grandezas vetoriais isso é essencial, para te localizar. Geralmente as grandezas que estão atreladas ou vinculadas a movimento são grandezas vetoriais. Então, velocidade atrelada ao movimento, vetorial. A aceleração atrelada ao movimento, vetorial. A força pode gerar movimento ou pode eliminar o movimento, ou seja, está vinculado com o movimento, vetorial. Entre tantas outras. Quantidade de movimento, vetorial. Impulso, vetorial. Existem inúmeras grandezas que são vetoriais, pessoal. E nós precisamos sempre módulo, unidade, direção e sentido. O que seria a direção? Seria o eixo. Vou colocar um maisinho só para separar aqui. Por exemplo, horizontal. Sentido. Para direita. A direção, ela vai ser horizontal, é o eixo de movimento, vertical, diagonal, pode ser norte-sul, que é o eixo norte-sul, pode ser leste-oeste, que é o eixo leste-oeste, pode ser nordeste-sudoeste, que é a diagonal e é este eixo. E o sentido é para alguma coisa. Na horizontal vai ser para a direita ou para a esquerda. Na vertical vai ser para cima ou para baixo. Na diagonal, aí eu tenho que ver qual é o eixo diagonal. Se eu pegar o norte-sul, pode ser para o norte. Se eu pegar o nordeste-sudoeste, o meu eixo, que é a direção, eu posso colocar para nordeste. Então, o sentido é para alguma coisa. E a direção é o meu eixo. Ok? Uma outra forma de representar essas grandezas, quer dizer, esses vetores eles podem ser representados por uma flechinha. E tem uma aqui, num slidezinho para vocês. Tem uma flechinha ali, pode postar por gentileza, projetar. Nós temos ali uma flechinha do A até o ponto B. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisórias. Embora elas não estejam igualmente espaçadas, pessoal, é que a minha habilidade com Paint ela não é muito grande, tá? Que é o único softwarezinho de imagens que eu consigo ainda trabalhar. A minha habilidade é bem limitada nisso.
Vamos supor que os espaçamentos sejam iguais. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaçamentos. Pode voltar para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaçamentos e a nossa flechinha. Partindo de um ponto A até um ponto B. As informações que eu vou retirar daqui vai ser da seguinte maneira. Cada espaçamento corresponde a uma unidade. 6 espaçamentos. Então, o meu módulo vai ser 6. A unidade depende da grandeza com a qual eu estou trabalhando. Se for força, a unidade vai ser newtons. Então, aqui, 6 newtons. Agora, a direção horizontal e o sentido para a direita. Então, quando eu tenho uma grandeza vetorial, eu preciso de todas estas informações, sim. Nem sempre a direção é informada. Às vezes só se fornece o sentido, porque com o sentido eu já consigo ter uma noção de qual é o eixo, qual é a direção. Tá? Então, nem sempre a direção é informada. É mais comum o sentido. Mas, se for completamente a informação ser cobrada, ser necessária, módulo, unidade, direção, sentido. Ok? Isso para a parte de grandezas. Importante ainda ressaltar que as unidades elas têm que ser informadas na questão. A questão vai ter fornecer a unidade. Então, se necessitar transformar posteriormente essa unidade, então você tem que voltar lá no método da tabela, no método da regra de 3, que eu já mostrei na aula 1. Então, voltem na aula 1 lá e deem uma revisada nessa questão. E quando a gente fala em resultante vetorial, quando a gente fala em vetores, nós podemos ter vários vetores aplicados no mesmo corpo. E aí nós temos 3 situações. Nós temos 3 casos de resultante vetorial. Resultante vetorial. Quais vão ser os 3 casos? Vamos separar aqui. Primeiro caso. Já aconteceu de vocês brincando ou de verem alguma situação em que, um cantinho de cá, já vamos para esse quadro aqui, em que vocês têm que empurrar alguma coisa. E não tem lógica, por exemplo, se um carro parou, enguiçou. Uma pessoa empurrar na frente e a outra atrás do carro, para tentar movimentar ele. Por que nós vamos querer dificultar o nosso movimento? A nossa ideia é ambos trabalharem em equipe, juntos, e empurrarem para o mesmo lado. Certo? Então nós teremos 2 forças aplicadas, 2 vetores aplicados. Quando os vetores são aplicados no mesmo sentido, ou seja, possuem a mesma direção e o mesmo sentido, e aí entra esse primeiro caso. Mesma direção e mesmo sentido, esses vetores eles vão matematicamente se somarem. Projeta para mim, por gentileza, a questãozinha. Ali, ó, um carro sendo empurrado por 3 pessoas. Considerando que as 3 forças são aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido, suponha as seguintes distribuições de forças. Ali na imagem tem mais gente, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos colocando 3 pessoas. 50 newtons, 2, 60 newtons, 3, 70 newtons. Então vamos tirar os dados. F1, 50 newtons. Pode voltar para cá. F2, 60 newtons. F3, 70 newtons. As 3 informações é na mesma direção e no mesmo sentido. A minha força resultante, ou vetor resultante, vai ser a soma matemática deles. Então vai ficar 50 mais 60 mais 70, totalizando assim 180 newtons. Mas é uma força, é um vetor. E a direção e o sentido, na questão mesmo dizia horizontal, da direita para a esquerda. Então vai se manter o horizontal para a esquerda.
Simples, primeiro caso, bem tranquilo. O segundo caso é um pouquinho mais chato. O segundo caso, nós vamos trabalhar com a mesma direção, porém em sentidos contrários. Mesma direção, sentidos contrários. Mas onde é que eu posso ver isso, Mateus? Como é que eu vou identificar isso? Pessoal, certamente vocês já brincaram na escola de cabo de guerra. Ou já brincaram em sala de aula de um pegar um estojo e passar para o coleguinha, quando o coleguinha pegar, ficar aquela briguinha de estojo para um lado e para o outro. Isso é um cabo de guerra. O material é diferente, não é um cabo, uma corda, enfim. Mas ainda assim é um cabo de guerra. São duas forças aplicadas em sentidos contrários, ambas horizontais, mas em sentidos contrários. Quando isso ocorre, muda um pouquinho. Nós não teremos uma soma matemática dos valores. Nós teremos que analisar quais são as forças que apontam para os vetores que apontam para a esquerda, quais os que apontam para a direita e analisar a resultante geral. Então, a questãozinha que eu vou trazer para vocês para ficar mais simples de elaborar, que é o caso 2. Uma brincadeira muito comum nas escolas é o cabo de guerra, no qual equipes se colocam em lados opostos com o intuito de puxar uma corda. A equipe que conseguir puxar o adversário até a marca pré-definida é a ganhadora. Em uma prova de cabo de guerra da gincana escolar, o professor Mateus colocou os alunos A, C, D, G, então, na equipe amarela. Então, vamos lá. Essa obtenção de informações é importante. Os alunos A, C, D, G estão na equipe amarela. E os alunos B, E, F, H, B, E, F e H, poderia ser colocado o nome de alunos, né, pessoal? Estão na outra equipe, que é a equipe laranja. Bom, é um cabo de guerra. Cada um deles aplica uma força. Então, na questão tem uma tabelinha. O aluno A é 45 newtons. O aluno C é 35 newtons. O aluno D também 35 newtons. O aluno G é 16 newtons. O aluno B, 40 newtons. O aluno E é 50 newtons. O F, 28 newtons. E o H, 21 newtons. Então, nós podemos representar esse cabo de guerra. Vamos fazer uma representação bem simples de cabo de guerra. Vamos lá. Uma corda. Vou fazer várias pessoazinhas, né? Uma. Duas. Essa ideia de ilustrar o que está acontecendo, pessoal, ela se torna interessante para a obtenção de informações e compreender o que está realmente acontecendo. Tá? Então, às vezes, não precisa ilustrar detalhadamente, embora meu desenhozinho não esteja ficando maravilhoso, mas, né, os meus hominhos de palitinhos, eu acho muito legal. E aqui vai uma corda, que é o que eles estão puxando para um lado e para o outro. Então, eu posso colocar aqui ACDG, ACDG, no outro lado, B, E, F, H. Como é que eu vou calcular a resultante se são sentidos diferentes? Primeiro, eu vou calcular qual é a resultante que aponta para a esquerda. Depois, vou calcular qual é a resultante que puxa para a direita. E aí eu vou subtrair as resultantes de cada um dos lados. Ok? Então, esse ACDG, eu vou somar todas estas forças aqui e eu vou chegar a um certo valor, que eu vou ter que fazer agora, porque eu não havia feito até então. 35 mais 35, 70. 70 mais 16, 86. 86 mais 45. 11 vai 1. 131 newtons. A equipe amarela. No caso, a equipe que puxa para a esquerda. A equipe laranja
vai ficar 40 mais 50 dá 90, 90 mais 21 dá 111, 111 mais 28 vai ficar 139 newtons. Então agora eu sei que a equipe amarela que puxa para a esquerda 131 newtons, a equipe laranja que puxa para a direita 139 newtons. Qual vai ser a minha resultante? A minha força resultante vai ser um conjunto menos o outro conjunto. Força em sentidos contrários se subtraem, pessoal. Portanto, eu posso fazer 131 menos 139 ou 139 menos 131, como quiserem. O importante é que a força maior é aquela que vai priorizar a questão do sentido da resultante. Portanto, vamos fazer 139 menos 131, que vai ficar igual a 8 newtons. Essa, em módulo de unidade, é a minha resultante. Porém, esta resultante será horizontal para a direita, porque a equipe que está puxando para a direita ganhou o cabo de guerra. Então, para a direita. Beleza? Esses são os dois casos essenciais. Ah, tem que abaixar aqui, eu acho que está aparecendo no nosso monitor. Abaixo ele? Aí, para a direita. Beleza? Nós temos o terceiro caso, que, a meu ver, é o mais chato de todos, que é quando esses vetores são perpendiculares. Tá? Quando os vetores são perpendiculares, meu terceiro caso, quando eles são perpendiculares, o que quer dizer perpendiculares? Forma um ângulo de 90 graus. Imaginemos então uma caixinha que é puxada por um aluno para a direita, com uma força, por exemplo, de 3 newtons, e um outro aluno puxa para baixo, ou seja, isso aqui é uma visão superior da sala. Um aluno está puxando para a direita, outro está puxando nesse sentido aqui, com uma força de 4 newtons. Ou seja, haverá uma composição de movimentos. Então, o meu vetor resultante, a minha força resultante aplicada, eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras, pessoal, de forma que a minha resultante ela será dada matematicamente da seguinte maneira. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado, mais o cateto 2 ao quadrado. Calculando esta força resultante, nós teremos que a força resultante ao quadrado vai ficar cateto 1, 3 ao quadrado, cateto 2, 4 ao quadrado. Esta minha força resultante vai ser igual a 9 mais 16. Força resultante ao quadrado 25. A raiz de 25 vai ser 5, no caso, newtons. Se eu for fornecer direção e sentido, vai ter que ser uma diagonal para sudeste. Então, eu poderia colocar aqui, direção diagonal, sentido para sudeste, sem problema nenhum. Ok? Um exemplo que isso pode aparecer, pode projetar, por gentileza, é o exemplozinho de um barquinho. Supondo que uma pessoa está no ponto A da imagem, com um barco e quer chegar no ponto B. Tá? Ela vai aplicar uma certa força, uma velocidade, imprimir uma velocidade do ponto A para o ponto B. Mas como o riacho possui uma certa correnteza, vocês acham realmente que o barquinho vai chegar no ponto B? Ele vai tentar chegar no ponto B, mas não vai conseguir chegar. Ele vai chegar numa região mais abaixo do ponto B. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está se deslocando de uma margem a outra, ele vai acabar sendo empurrado pela velocidade, pelo movimento da correnteza. Então a velocidade resultante não vai ser 3, que é a do barquinho, a velocidade resultante não vai ser 4, que é da correnteza. Vai ser uma composição das duas velocidades, tendo uma velocidade resultante de 5 metros por segundo. É similar a esta daqui, com valores 3 e 4, para nós termos uma raiz quadrada precisa. Ok? Além disso, existem as relações trigonométricas, pessoal, pode projetar rapidamente. Nós temos ali, seno de um ângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno de um ângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ainda é matemática isso, tá? Então vai ser focado pelo Gustavo também essa parte.
Então, não vou dar uma ênfase muito grande, mas lembrando quais são os catetos, aonde está o ângulo, tu vai identificar o cateto adjacente e o oposto, tá? Para conseguir aplicar os senos e cossenos, que algumas informações vão ser necessárias neste sentido. Ok? E aí nós entramos então na parte de cinemática. Parte teórica que envolve a cinemática. Agora um pouquinho de teoria. Algumas grandezas, informações que são essenciais a partir de então. O que é o espaço? Espaço é toda a região onde fenômenos físicos podem ser observados. Qualquer fenômeno que possa ser observado está ocorrendo no meu espaço. É uma região qualquer. Dentro desse espaço qualquer, nós podemos representar retas espaciais para nos localizarmos, para definirmos algumas informações. Então, quando eu pego o espaço, agora eu vou separar aqui no quadro, entre essa região pontilhada e este meio aqui, tudo isso aqui vai ser o espaço no qual eu vou trabalhar, que eu vou começar a observar alguns fenômenos. E eu vou traçar uma reta espacial. Uma reta guia. Ah, ela tem que ser uma reta? Não. Pode ser um caminho sinuoso, sem problema nenhum. Geralmente nós representamos por reta. Dentro dessa reta nós representamos posições. Geralmente, quando a gente pega uma régua escolar, por exemplo, nós temos a posição 0, aí nós temos a posição de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, de forma que cresça para a direita e na régua escolar não possui, mas ainda assim nós teremos os valores negativos desta reta. Menos 1, menos 2, menos 3, de forma que decresça para a esquerda. Esta é a reta padrão, pessoal. Cresce para a direita, decresce para a minha esquerda. Aqui é o meu ponto de referência. E aqui são posições que nós possuímos em relação ao nosso ponto de referência. Então, a posição é uma localização dentro do nosso espaço. Por exemplo, o endereço onde vocês moram é uma posição do nosso espaço planeta Terra. Então, é uma posição específica dentro de todo o nosso espaço. Ok? Como eu falei, referente a este ponto. E aí entra a questão importante. O que é referencial, o que é um corpo de referência? São coisas diferentes. Eu posso dizer que o quadro está localizado atrás de mim. Eu sou um corpo de referência. Então, em relação a mim, o quadro está nas minhas costas. O que é um referencial? Não é o corpo como um todo. É um único ponto deste corpo. Então, a nível de ensino fundamental, nós começamos a ensinar um corpo de referência. Ah, para tal pessoa, tal coisa acontece. Para tal pessoa, isso acontece. Mas na física, o essencial não é um corpo como referência, e sim um ponto associado a este corpo. Para nós analisarmos a ideia de movimento, por exemplo. Então, referencial é um sistema de coordenadas tridimensionais, eixo x, y e z, associado a um ponto de um corpo. Pode ser analisado em relação a um corpo inteiro? Pode, desde que este corpo ele não possua movimento em relação a ele mesmo. Por exemplo, eu estou mexendo o meu braço. Para vocês, eu estou em repouso, mas a minha mão está em movimento. Eu não posso associar o meu corpo como sendo um referencial, porque uma parte dele está numa situação, a outra parte está numa outra situação. Então, se nós tivermos um corpo inanimado, sim, nós podemos dizer que o referencial e o corpo de referência são similares. Não são a mesma coisa, mas são similares. Já no sistema de física, nós precisamos do referencial e não do corpo de referência. Isso é importante. Ok, pessoal? Por que esse referencial? Para nós analisarmos o que é repouso e o que é movimento. Sempre que um corpo mudar a sua posição, por exemplo, pode estar inicialmente nesta posição, após um certo tempo mover-se para esta situação. Quando há uma mudança de posição, nós dizemos que o corpo está em movimento, ou seja, o movimento é a variação da posição do corpo.
em relação ao meu referencial. Sempre em relação ao referencial, a um sistema observacional. E nós dizemos que um corpo está em repouso quando esta variação não ocorre. Quando a posição permanece constante. A posição, ela é constante. Isso em relação a um referencial, pessoal. Nós temos que definir o referencial, então, para isso. Pode um corpo estar em movimento e repouso ao mesmo tempo? Sim, pode, se forem referenciais diferentes. Eu, por exemplo, nesse exato instante, estou em repouso para o quadro, mas eu estou em movimento para o Sol, para um referencial que está no Sol. Por quê? Porque como a Terra está girando ao redor do Sol, ok? Realizando uma elipse ao redor do Sol, eu também estou junto. Então eu estou me movimentando, alterando a minha posição em relação a um referencial no Sol. Então eu estou em movimento e repouso, depende do referencial. Tá? E a trajetória, ela é definida como todos os pontinhos por onde tu passou. Se tu começou a andar aqui nesta reta espacial, a trajetória é todos os pontos por onde tu passa. Quando um paraquedista salta, por exemplo, de um avião, ele pode realizar um salto, uma parábola, depois ele abre os paraquedas e começa a cair em linha reta ou meio oscilante. Todo este caminho aqui é a trajetória que ele realiza. Então a trajetória é o conjunto de pontos por onde um corpo passa. Só que a trajetória depende do referencial. Porque observadores de diferentes locais poderão observar trajetórias diferentes. Eu posso olhar uma formiguinha movimentando-se de cima dela, no chão. Se eu enxergá-la movimentando-se, eu vou ver um caminho talvez sinuoso, ok? Ondulações, no caso, ondulaçõezinhas. Agora, se eu olhar lateralmente, eu não vou ter noção da profundidade. Ela vai parecer que está se movimentando unicamente na horizontal. Então, para referenciais diferentes, nós temos também trajetórias diferentes. Isso é essencial. Então, ressaltando, movimento e repouso não são informações absolutas. Trajetória depende do referencial, movimento depende do referencial, repouso depende do referencial. Posição e distância são informações diferentes. Posição e distância são informações diferentes e nós veremos mais adiante quando nós falarmos em MCU. Finalizamos então aqui, pessoal, a aula 2, parte básica da cinemática, introdução. Na aula 3 nós vamos dar sequência a isso e já começarmos a entrar em velocidade, acelerações e outras grandezas também. Até mais, forte abraço, valeu!